Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Ludmila Tolentino, eu sou fonoaudióloga, pós-graduada em linguagem e hoje nós vamos falar sobre a aceitação ao diagnóstico. Vamos nessa? Bom pessoal, recentemente eu fiz uma postagem para o blog e ela repercutiu muito, não só no site, mas também no Instagram do Fono Online, no meu Instagram pessoal e também no instituto onde eu trabalho. Pensando nisso, eu decidi abordar também este tema aqui no YouTube. É um tema bem legal, acho que vale a pena nós falarmos um pouquinho dele aqui também. Lá no blog, eu fiz uma postagem sobre um texto chamado Bem-vindo à Holanda. Quem ainda não conferiu esse post do nosso blog, dá uma olhada, tá muito bonito. Ele existe há muito tempo, tá? E eu complementei este texto. Então, por que eu utilizei esse texto para falar sobre a aceitação ao diagnóstico? Esse textinho, ele foi feito especificamente para isso. Foi feito para uma mãe que tem uma criança com um diagnóstico diferenciado, com uma alteração. O que ela fala no texto? Que o sonho da vida da moça daquele texto era ir para a Itália. O sonho dela era ir para a Itália. E aí o que ela fez? Comprou guias, planejou toda a viagem dela para ir para a Itália. Comprou tudo, já estava, com a viagem inteira na mente dela. Entrou no avião e foi. Quando ela desceu, falaram para ela: bem-vinda à Holanda. Ué, Holanda? Mas eu escolhi a Itália. Como assim? Ela não tinha comprado passagem para a Itália? O que ela estava fazendo na Holanda? E aí, de repente, a vida dela deu uma reviravolta e ela teve que comprar tudo novamente, se planejar, aprender uma nova língua. Deu uma reviravolta para conseguir seguir e completar a viagem dela. E ela acabou ficando decepcionada, porque ela queria muito conhecer a Itália. O sonho dela era conhecer a Itália e não a Holanda. Na verdade, ela utilizou uma metáfora muito interessante para simbolizar as mães que esperam, obviamente todos nós esperamos uma criança e que ela venha com muita saúde e às vezes essa criança ela pode vir com algum diagnóstico diferenciado, uma alteração de linguagem, alteração na audição, uma alteração de linguagem escrita ou algumas alterações. E aí é aquele momento onde você esperava ir para a Itália, mas de repente você acaba indo para a Holanda. E aí que vem aquele choque. E agora? O que eu vou fazer? Então foi uma metáfora que ela utilizou para explicar que ela queria muito ser mãe. O sonho da vida dela era ser mãe, mas ela não imaginava, ela não estava preparada para lidar com um diagnóstico diferente. Ela não estava preparada para lidar com uma criança com um diagnóstico diferente. O amor que ela tinha por aquela criança era o mesmo, claro que era o mesmo, mas ela precisava se readaptar, pois ela teria um caminho longo e difícil, já que ela esperava uma coisa e acabou acontecendo outra diferente na vida dela. Para nós, profissionais da saúde, isso já se tornou comum, porque nós lidamos com isso todos os dias. Mas para essa mãe, não. Ela idealizou ir para a Itália e acabou tendo que ir para a Holanda. E cabe a nós, profissionais, explicarmos para essa mãe como que vai ser a nova viagem dela. Cabe a nós guiarmos essa mãe. Nós que vamos ser o guia turístico dessa mãe nessa nova viagem que elas terão que trilhar. Não só dessa mãe, mas dessa família. Isso é uma coisa que eu digo sempre para todos os meus pacientes. Seja essa família somente o pai, somente a mãe, somente os avós
ou a mãe e a avó, o pai e a avó, o que seja, qual seja a composição dessa família, mas sempre nós seremos o guia turístico da família, tá? Nós precisamos orientar não só o pai ou só a mãe, mas toda a família, para que essa viagem ela seja o mais confortável possível, tanto para a criança como para a família. Mas aí vocês devem estar se perguntando, Lud, tem uma maneira correta de se passar esse diagnóstico para essa família? Não tem. Não é uma receita de bolo. Assim como o tratamento, ele não é uma receita de bolo, a forma de passar o diagnóstico para essa família também não é. Porque nós não lidamos com máquinas, nós lidamos com pessoas. Então, a composição familiar é diferente, a história dessa família é diferente. Então, se eu falasse assim para vocês, vocês vão sentar na mesa e aí vocês vão ler o relatório para essa família e no final vocês vão falar, olha, o seu filho, ele tem isso, isso e isso, e agora nós vamos seguir esse protocolo. Vai funcionar com algumas famílias? Vai. Mas vai funcionar com outras? Não. Algumas famílias vão aceitar bem, outras não. Então não existe um protocolo, algo que você consiga seguir. Você precisa analisar a composição familiar, como que essa mãe, esse pai, essa família, essa pessoa que vai estar lá com você, quando você for passar o diagnóstico para ela vai estar, como que essa pessoa é, como que é o emocional, qual que é a história dessa família, quem precisa ouvir esse diagnóstico. Então não tem uma receitinha de bolo. O que eu digo para vocês é, pensem que vocês poderiam estar no lugar dessa família, poderiam ser vocês ali. Sempre se coloquem no lugar da família que está ali. Como vocês gostariam de ouvir esse diagnóstico? Como vocês se sentiriam menos afetados ao ouvir aquele diagnóstico? Qual seria a forma melhor para você ouvir aquilo? A forma como você se sentir melhor é a forma como você vai começar a pensar em passar o diagnóstico para aquela família. Então, sempre de maneira empática, educada, explicando para essa família todas as possibilidades de tratamento e sempre explicando o porquê daquilo ter acontecido e tirando dessa família a culpa. Porque a culpa ela vem com essa família, tá? Com essa mãe, com esse pai. Eles se sentem muito culpados pelo que acontece com essa criança e eles saem dali às vezes até querendo desistir do acompanhamento fonoaudiológico por conta da culpa que eles sentem, tá? Se sentem envergonhados. Então, até a maneira como nós passamos esse diagnóstico para a família pode fazer com que essa família volte para nós ou que eles desistam desse acompanhamento. Se essa família tiver, sim, a sua parcela de culpa, entre aspas, tá? Bem entre aspas, porque não é culpa a palavra que a gente deveria usar aqui, isso deve ser, sim, transmitido para essa família, mas não no sentido de culpabilizá-los, tá? Mas no sentido de corrigir e melhorar esses atos dessa família, para que isso não aconteça mais e nós consigamos fazer com que essa criança e esse paciente evolua da melhor maneira possível. Lud, tem dicas? Tem. Se coloque no lugar dessa família, sempre faça um relatório de avaliação, porque, gente, o que eu pego de pais que vêm para o meu consultório que não tem relatório de avaliação de fono é absurdo. Absurdo, a gente precisa fazer relatório de avaliação. Tá? Esses pais, eles precisam ter algo palpável para eles, tá? Eles precisam ver aquilo que você está falando para eles. Relatório de avaliação em mãos. Expliquem tudo certinho, coloquem os protocolos que vocês usaram, até mesmo porque esse relatório, provavelmente, ele vai cair nas mãos de um outro profissional. Com certeza você vai ter que fazer encaminhamentos, né? Então, façam relatórios de avaliação. Expliquem tudo certinho, tá? A família, ela precisa de explicações. Então, passa a olhar, avaliei a linguagem oral, o aspecto fonológico.
A família não vai saber o que é aspecto fonológico. Explica para ele o que é o aspecto fonológico. Nem que você leve mais de 1 hora para explicar para essa família todo o seu relatório, mas você explique, tá? Isso vai gerar confiança dessa família em você. E o tratamento, ele só vai evoluir da maneira correta se essa família confiar em você. Se a família não confia no terapeuta, o tratamento não evolui. E o nosso objetivo é evoluir com esse paciente, fazer com que ele evolua. O intuito não é ficar com ele anos e anos em terapia. Pelo contrário, é evoluir e dar alta o mais rápido possível para esse paciente. Façam algo palpável, tá? Para que essa família possa ver o que você está fazendo. Segundo, explique tudo bem explicado para essa família mesmo, com riqueza de detalhes. Use a empatia e o respeito com essa família, se coloque no lugar dessa família, pense que poderia ser você que estaria ali do outro lado. E analise bem o histórico dessa família. Com certeza, se você fizer uma boa anamnese, você vai saber qual é a melhor forma de abordar e de dar esse diagnóstico para essa família, sem que você magoe essa família ou gere um baque muito grande, tá? Nesse pai, nessa mãe. Não é isso que a gente quer. A gente quer trazer essa família, acolher e ser um bom guia turístico nessa nova viagem aí que eles vão ter que trilhar, saindo da Itália e indo para a Holanda. Se vocês ainda não leram esse post do nosso blog, deem uma olhada. Uma ideia também para vocês é utilizar este texto, Bem-vindo à Holanda, para orientar esses pais, para acalmar esse coraçãozinho deles. E é isso, pessoal. Espero que esse videozinho tenha ajudado vocês aí pelo menos um pouquinho. O diagnóstico, ele é só um nome, né? Um nome para aquilo que a criança já apresenta. Então, nós não tratamos nomes, nós tratamos alterações, tá? Não tratamos nomes, nós tratamos alterações. Então, não se preocupem se o seu paciente ainda não tem um diagnóstico fechado. Se ele apresenta alterações, você já avaliou e você tem essas alterações, você vai trabalhar em cima dessas alterações e não em cima de um nome, tá? Em cima de um diagnóstico que ele tem, e sim em cima dessas alterações que esse paciente tem. O diagnóstico, ele é importante? Sim. Ele vai ajudar? Vai. Mas se você ainda não tem problema. Trabalhe em cima das alterações. Se você é um papai, uma mamãe e está vendo esse vídeo, não tenham medo do diagnóstico. É um nome, tá? Ele está aí e é só uma mudança de rotina, tá? E nós, profissionais da saúde, estamos aqui para ajudar vocês nessa nova viagem, nesse novo país que vocês vão entrar em viagem agora. Um beijo para vocês.